com vocês? Gente, eu estou tão feliz, porque nosso canal a cada dia cresce e eu devo isso a Deus e a vocês. Muito obrigada de todo o nosso coração por deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Vocês sabem que esse canal é cheio de coisas divertidas para vocês se divertirem, como vlogs, receitinhas, diversões, histórias bíblicas, inclusive. E hoje é mais uma história bíblica para vocês, então já vem comigo para ouvir essa historinha linda da Laura. A história de hoje é sobre um tabernáculo, um lugar de adoração. Eu estava estudando e vi que é uma história muito linda e decidi contar para vocês. Vocês lembram daquele Moisés que Deus enviou para libertar o povo que estava no Egito? Daquele Moisés que Deus fez ele abrir um mar para o povo passar, e aquele faraó que não queria deixar o povo sair do Egito para passarem para o rio, entendeu? É desse Moisés que nós vamos falar na história do tabernáculo. Então, Moisés estava caminhando com o povo no deserto até chegar na terra prometida. Então, mesmo Moisés no deserto, ele sempre procurava um cantinho para orar. Em um dos lugares que ele mais gostava de estar era no Monte Sinai, porque lá ele orava, falava com Deus, e lá Deus também dava todas as instruções que ele deveria fazer. Lembram dos 10 mandamentos? Foi lá que eles escreveram lá na tábua. E como o tabernáculo não foi diferente. Certa vez, ele estava orando e Deus pediu para ele construir um tabernáculo, um lugar de adoração para o povo. Daí, ele desceu para contar essa novidade ao povo. Então, ele desceu feliz ao povo e pediu algumas ofertas para eles trazerem para o tabernáculo. Ele desceu e foi cantar essa novidade para o povo. Então, aí ele pediu ao pessoal para trazer algumas ofertas de seus parentes, de seus vizinhos. Então, eles começaram a trazer. Trouxeram ouro, prata, bronze, peles, panos, várias coisas que eles trouxeram. Aí começaram a trazer muitas coisas. Aí Moisés disse que já bastava, tinha muita coisa. Então ele pediu para eles pararem de trazer. Então eles pararam e construíram o tabernáculo. Mas ele chamou alguns homens que conseguem trabalhar na madeira, alguns homens que conseguem trabalhar no tecido, algumas mulheres também. Apresentou algumas pessoas, sabe? Que são muito especialistas de fazer as coisas do tabernáculo. Então, vou explicar mais ou menos como ficou o tabernáculo. Deixa eu dividir o quadro aqui para explicar melhor para vocês, tá? Então, o tabernáculo era como se fosse um quadrado. E eles dividiram em duas partes, que aí ficou uma cortina aqui, tá? Aqui tinha o pátio. Então, gente, vou começar a explicar melhor como foi o tabernáculo. Aqui, eles colocaram o altar de sacrifício, onde eles sacrificavam alguns animais. Se vocês quiserem,
Vocês podem me acompanhar também desenhando aí na sua casa, igreja, algum lugar assim. Olha, também tinha aqui a pia, onde o sacerdote lavava as mãos ou lavava os pés. Agora vamos para esse espaço aqui. Esse lugar se chamava Lugar Santo. E aqui tinha o candelabro. Deixa eu colocar aqui. Candelabro. Ele tinha 7 velas. Entendeu? 7 braços, né? Então, aqui tinha o altar de incenso. Deixa eu fazer o incenso. Tinha também a mesa dos pães, que tinham vários pãezinhos, para eles se alimentarem, né? Quando eles ficarem com fome. E aqui tinha o último espaço. Esse lugar era o mais santo de todos. Pronto, pessoal. Agora vamos para o lugar mais santo. O lugar santo dos santos. E dentro dele só tinha uma coisa. Era uma coisa muito importante. Era a Arca da Aliança. Sabe o que eles colocaram dentro? Os 10 mandamentos. Agora, quando o tabernáculo está pronto, vou explicar melhor no tempo de Jesus como era o tabernáculo. Lembrando, pessoal, que Moisés veio aqui olhar como estava o tabernáculo. Então ele viu que estava tudo direitinho, tudo igualzinho, como Jesus tinha falado, como Deus tinha falado. E depois disso, que ele olhou tudo, ele orou pelo irmão dele, que vocês sabiam que o irmão dele, Arão, que foi o sumo sacerdote, foi ele que foi o sumo sacerdote. E os filhos dele foram os sacerdotes. Então, aí Moisés foi lá, orou por Arão, orou pelos filhos dele e agradeceu pelo tabernáculo também. Agradeceu, né? Porque deu tudo certo no tabernáculo. Então, de repente, uma nuvem chegou. Uma nuvem de Deus chegou e ficou em cima do tabernáculo. Como se fosse uma nuvem assim, ó. Bem grandona, que não cabe nem no quadro. Uma nuvem bem grande em cima. Que Deus encheu todo o tabernáculo com a presença dele. Encheu todo o tabernáculo. Então Moisés não conseguiu nem entrar de tão poderoso que Deus era. Então, depois disso, lembrando também que só os sacerdotes normais, os filhos de Arão, podiam ficar aqui. Só não podiam entrar no Santo dos Santos. Quem podia entrar no Santo dos Santos era Arão. Ele podia entrar aqui e aqui, porque ele era o sumo sacerdote. Ele era o maior sacerdote de todos. Então ele podia entrar aqui. Ele representava o povo que estava lá fora e ele levava o povo para Deus. Então, a mesma coisa é o que eu vou explicar agora, tá bom? Então prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Então, primeiro vou começar falando sobre o altar de sacrifícios, onde a gente sacrificava, né, alguns animais para Deus. Então, isso é a mesma coisa que Jesus morreu na cruz para nos salvar. É como se Jesus fosse um cordeirinho bem pequenininho, daqueles fofinhos que a gente finge que tá abraçando, como se fosse um ursinho. Então, era como se ele fosse um cordeirinho e a gente colocasse ele num sacrifício para morrer por nós. Vocês sabiam
que o sacerdote vinha aqui orar por algum animal, né? E alguém ia e repassava o pecado para um animal. E ele sacrificava aqui, entendeu? Eles sacrificavam aqui para ser morto o pecado, como se o pecado fosse morto. Entenderam? É a mesma coisa com Jesus. A gente passou o pecado da gente para ele e ele morreu na cruz por nós. Posso explicar outra coisa para vocês? A outra coisa que eu vou explicar é aqui, a pia. Vamos explicar sobre a pia. A pia, tinha a pia porque Jesus é a nossa água da vida. Lembra que ele estava conversando com uma mulher no poço? Lembram? Então, ele disse que ia dar uma água para ela se ela deixasse dele beber do bote dela. Então, dessa história que estamos falando, ele disse que se ela dasse um pouco da água do balde dela, ela ia beber da água dele, da água viva. Vou mostrar outra coisa para ficar mais emocionante essa história. O candelabro representa que Jesus é a nossa luz do mundo. A nossa luz do mundo. Entenderam? Tem também o altar de incenso. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês o altar de incenso. O altar de incenso representa que Jesus, que Deus, né, intercede por nós. É como se tivesse um incenso da gente adorando pra Jesus, entenderam? Um incenso é como se fosse um incenso em Jesus. Um cheiro delicioso, aromático. Assim, quando você está sentindo um cheiro de chocolate, por exemplo, um cheiro de Nutella, é uma criança que gosta de Nutella, né? Ai, mãe, que cheiro bom de Nutella. Ai, pai, que cheiro bom de Nutella. É como se fosse isso. A glória de Deus, né? Que a gente está louvando a Ele e o incenso está em volta dele. É como se fosse isso. Vamos para a parte dos pães agora. A parte dos pães. A parte dos pães é que Jesus é o pão da vida. Alguém já sabia que Jesus é o pão da vida? Que Deus é o pão da vida? O pão da vida? Gente, eu não sabia, só quando eu estava estudando isso que eu descobri. Gente, eu não sabia que Jesus é o pão da vida. E eu também não sabia que existia um santuário. Quando eu estudei, foi aí que eu aprendi isso tudo. E vocês também podem me estudar através desse vídeo para gravar um vídeo também para vocês. Então, vamos para a última coisa que tinha no tabernáculo. É a coisa mais importante que tinha no tabernáculo. E era a Arca da Aliança. Quem sabe o que a Arca da Aliança representa? A Arca da Aliança está representando a presença de Deus. Nossa, que lindo! A presença de Deus no santuário. Ai, gente, eu queria que a Arca da Aliança pudesse estar aqui com a gente. Nossa, a Arca da Aliança deveria ser muito linda, hein? Mas olhando direitinho, a gente não precisa mais da Arca da Aliança, porque Jesus é o nosso santuário. Ele mora dentro de nós. E olha só tanta coisa que Jesus é por nós. Nossa, Jesus é muito poderoso mesmo, né, crianças? Eu amei essa história. Gostei muito dessa história. Crianças, só vou falar mais uma coisa.
vocês, tá? Assim como um sacerdote ia lá em cima no Santo dos Santos, ia para Deus representando o povo, como se ele estivesse levando a gente até o Pai. A mesma coisa é Jesus, Deus, que é o sacerdote, o sumo sacerdote, que levava o povo, que é a gente, até os céus. É a mesma coisa. Jesus nos leva aos céus, a Deus. Ai, gente, olha quanta coisa o tabernáculo representa por nós. Posso explicar algumas coisas? De novo, vamos lá. Altar de sacrifício. Tem uma musiquinha que eu gosto muito, que ela representa isso também. E eles estão certos. Que é altar de sacrifício, e Jesus é o cordeiro que morreu no nosso lugar. Tem a pia, que Jesus é a água da vida. Tem o candelabro, que Jesus é a luz do mundo. Tem o incenso, que Jesus intercede por nós, né? E tem os pães, que Jesus é o pão da vida. Tem também que a arca da aliança, que é a presença de Deus. Pessoal, esse é o tabernáculo que era no tempo de Moisés. E esse é o tabernáculo no tempo de Jesus. Jesus é o meu e o teu santuário. Nele nós temos a salvação. Jesus é o nosso lugar de adoração. E aí, essa história tocou o seu coração? Se tocou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra